O milionário fica chocado ao seguir a empregada e descobrir segredo que mudaria tudo. Ricardo morava no topo do mundo, um penthouse que parecia um monumento à sua solidão. Lá do alto, ele dominava a cidade com uma vista imensa, cheia de prédios, luzes piscando, buzinas e gente apressada lá embaixo. Mas parecia que aquela imensidão não chegava até ele. Ele se fechava no silêncio fosco do seu luxo, espalhado em móveis caros, obras de arte que ninguém via direito. E uma rotina fria, feita de compromissos vazios e telefonemas secos. Parecia nunca ligar para ninguém. Pessoas desfilaram pela vida dele, mas Ricardo não sentia nada além daquela frase amarga que ele repetia em pensamento. É tudo negócio. No apartamento, Rosa era a única presença constante. Ela era discreta, quase invisível, com jeito sereno e passo silencioso. Nunca reclamava, nunca parecia perdida. Rosa cuidava de tudo com uma eficiência que mais parecia mágica, mas tinha algo estranho. Todas as noites, no horário, sem avisar, sem deixar pista, Ricardo tentou ignorar, moveu a sobrancelha em dúvida, sentiu o nó no estômago crescer, mas fingiu que não via. Até aquela noite. A curiosidade devorava Ricardo como fogo. Ele resolveu seguir Rosa. Calou fundo o aperto no peito, segurou a respiração e saiu da bolha brilhante do seu apartamento, para as ruas frias, onde a cidade mostrava sua outra face. A suja, a esquecida, a cruel. Atrás dela pelas vielas tortas e escuras. Ele percebeu as lanternas de celulares apontando timidamente, o cheiro forte de fumaça e suor, os corpos que se encolhiam no chão duro. E Rosa? Rosa não era só empregada eficiente. Ela entrava nas sombras como uma heroína silenciosa, estendendo sacolas de comida quente, distribuindo cobertor. Ele mal conseguia respirar. O contraste do brilho do seu prédio com a penúria que Rosa confrontava no escuro cortava o peito. O nó na garganta apertava, as mãos tremiam. Enquanto isso, o silêncio da rua era rasgado por murmúrios de medo e esperança. E ele estava ali, invisível, descobrindo que o dinheiro nunca esteve realmente no controle. Mas algo mais veio à tona rápido demais. Carla, a nova namorada de Ricardo. Os olhos dela pousaram na cena como facas. Havia uma sombra fria, ciúmes misturado com ganância, que fez Ricardo sentir o chão sumir sob seus pés. Carla não queria dividir a atenção dele. Ninguém podia saber daquele segredo que ameaçava seu mundo dourado. E Rosa, com sua simplicidade e mistérios, virou um perigo para aquela paz falsa. No alto daquele apartamento, olhando as luzes da cidade, Ricardo estava dividido. A vida que conhecia tornou-se um peso pesado e vazio. Agora havia Rosa, seu segredo, sua verdade. Sua revolução silenciosa. Mas quantos mais segredos ela escondia? Até onde ia o seu altruísmo? E qual caminho ele ousaria tomar agora? A cidade parecia estremecer no silêncio daquela dúvida. E a pergunta que ficou, cortante, como conciliar essas duas realidades que pareciam mundos opostos? Aquela noite marcou só o começo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou parado, o peito apertado, as mãos suando frio. Lá fora a cidade seguia indiferente, mas dentro dele o mundo desabava numa velocidade que ele nunca imaginou. Rosa era mais que uma sombra invisível na sua rotina brilhante. Era o ponto de fuga da sua vida vazia, o furacão silencioso que quebrava tudo. Ele voltou para o apartamento às pressas, quase tropeçando na própria dúvida, quando o telefone tocou. Era Carla,
A voz dela vinha cortante, arrastada, cheia daquela raiva fria que ele começava a conhecer bem. Preciso falar com você. Agora. Ricardo desceu até o hall do prédio, o coração batendo feito tambor, e deslizou até o carro. No caminho, o trânsito parecia engolir a calma que restava. Quando chegou ao restaurante chique onde Carla o esperava, ele viu os olhos dela brilhando. Não de amor, mas de fogo. O que ele não esperava era o convite dela, como um desafio. Tem coisa que se precisa saber sobre a Rosa. Coisas que não queria que descobrisse. Ele engoliu em seco, a garganta seca, o pulso disparava. Carla puxou uma pasta grossa da bolsa, jogou sobre a mesa. Fotos, documentos, recortes de jornal e um vídeo. Ricardo titubeou e viu na tela imagens dele mesmo entrando nas sombras da cidade, seguindo Rosa. Mas não era só isso. No meio daquela enxurrada de provas, uma fotografia em particular o congelou. Uma Rosa diferente, em cima de uma moto, com um sorriso que não combinava com o que ele conhecia. Ao lado dela, um homem com o rosto tatuado, marcando presença como sombra pesada. O pior veio depois. Da pasta caiu uma carta, desgastada, com letras caprichadas, mas carregadas de uma ameaça velada. Você não sabe com quem está se metendo, dizia. Ricardo sentiu o chão escorrer sob os pés. Da mulher que ele pensava conhecer, aquela que entregava cobertores e comida na escuridão, tinha uma vida que ele nunca imaginou. Algo sujo, perigoso, que equilibrava no fio da navalha entre o heroísmo e o crime. Carla sorriu com rancor. A Rosa não é só uma simples empregada, Ricardo. Ela está envolvida numa rede que pode destruir sua vida. E a minha, se eu deixar. Eu vi os telefonemas, as reuniões às escondidas. Das ligações para gente que não sorri. É pior do que você imagina. Ele tentou argumentar, mas as palavras secavam no peito. Um nó imenso tomava conta dos seus sentidos. Rosa, uma guerreira ou uma jogadora de um jogo sujo e cruel? Enquanto tentava digerir tudo, a cena mais chocante veio no vídeo. Rosa em frente ao prédio, entregando não só comida, mas algo que parecia um envelope grosso, rápido, discreto, para um homem com um olhar ameaçador. Ricardo recuou, um passo atrás, a boca seca. Se aquilo vazasse, sua vida e reputação iriam para o chão num instante. Mas por quê? Antes que pudesse falar, o celular vibrou no bolso com mensagem urgente. Eles sabem que você sabe. Cuidado. Rosa não é só uma amiga. O silêncio entre ele e Carla daquele restaurante aconteceu tão denso que parecia cortar os pulmões. A dúvida e o medo se misturavam numa tempestade inevitável. Ricardo sentiu o pulso acelerar, a visão turvar. E no meio daquela confusão, uma certeza absolutamente cruel. Nada na sua vida seria mais do que um roteiro inchado de mentiras e segredos. Rosa, o brilho da noite, era agora uma pergunta sombria e perigosa. Ele estava preso, entre a verdade que descobria, o amor que sentia e o medo que crescia. A última mensagem no telefone piscava, insistente. Eles estão vindo. E Ricardo soube, como uma clareza gelada, que aquela noite era só o começo de um pesadelo que poderia devorar tudo, inclusive ele mesmo. Mas quem eram eles? E qual era o preço que Rosa pagava por tudo isso? Tudo o que ele podia fazer era esperar e se preparar para o que viria depois, quando as máscaras caíssem de vez. O telefone vibrava frenético no bolso. Ricardo engolia amargo, o coração batendo em disparada como a cada segundo a notícia que ele não queria ouvir chegasse. Eles estão vindo. As palavras piscavam na tela, afiadas como um aviso urgente e um sinal de morte. Ele ajeitou a gravata, sentiu o suor frio escorrendo pelas costas. Olhou para Carla ao seu lado, o rosto dela quieto, os olhos pesados de rancor e medo. A noite lá fora continuava fria, indiferente, mas dentro do restaurante o ar parecia condensar a tensão, fazendo o peito de Ricardo apertar até quase sufocar. Eles estão aqui, murmurou ele. De repente, a porta do restaurante explodiu no estrondo seco. O barulho cortou o silêncio como faca quente. Pessoas gritaram. Mesas tremeram. Um alvoroço instantâneo. Ricardo virou o rosto e, num flash, viu dois homens vestindo preto, rostos encobertos por balaclavas,
armas em punho. O tempo parou. A respiração dele sumiu. O mundo girou fundo e escuro. Caras assustadas olhavam em volta. Uma mulher caiu de joelhos, soluçando. Ricardo congelou, os dedos tremendo, enquanto buscava algo para fazer. Os invasores atravessaram o salão com passos firmes, olhando fixos para ele. Você sabe demais, disse um deles, voz rouca e carregada. O jogo acabou. Ricardo nem teve tempo de responder. Num movimento brusco, um deles puxou o celular da mesa dele, jogou no chão. Os vidros do aparelho estilhaçaram como se aquele som representasse o fim de tudo. No meio daquela confusão, Carla deu um passo à frente, o rosto pálido e os olhos vazios. Eu avisei, ela sussurrou para Ricardo. Quase inaudível, o aperto no peito dele virou um punhal. A traição, o medo, não dava para separar. O que mais doía era a certeza de que ele havia sido manipulado desde o começo. Carla não era só uma namorada ciumenta. Ela era aquela sombra escura que mexia nos fios por trás da cortina. O homem com a balaclava pegou a pasta, revirou as fotos, documentos, deu um sorriso cruel. Sabe essa mulher que você protege? Essa Rosa? Ela não é só o que diz. Ela é a chave do nosso jogo. Ricardo tentou falar, balbuciou o nome, mas ninguém ouviu. O calor subiu até a ponta dos dedos. O coração parecia querer escapar pela boca. Foi quando o inesperado aconteceu. Do lado de fora, um tiro ecoou, seco, metálico, quebrando o ar pesadíssimo. Todos congelaram. As luzes piscaram. A confusão explodiu em gritos. Na confusão, alguém trombou com Ricardo, e ele caiu no chão, derrubando tudo que pôde segurar, espalhando as fotos e os vídeos pelo chão. Mas no meio da bagunça, o que chamou a atenção de todos foi uma revelação cruel nas imagens que estavam ali, espalhadas como pistas perdidas. Em um dos vídeos que caiu de mãos erradas, não havia só a Rosa entregando envelopes às sombras. Havia outra pessoa, a pessoa que ele jamais imaginaria, o rosto que ele via toda noite no espelho do seu apartamento no topo do mundo. Ricardo. Sim, ele mesmo. Um vídeo borrado, captado às escondidas, mostrava Ricardo entrando em um prédio escuro. Alguém lhe entregava uma pasta grossa, pesada. Ele contava dinheiro, conversava em voz baixa, firme. Não era uma visita casual, era um acordo. O silêncio invadiu o restaurante, cortante, profundo. Carla sorriu com uma maldade nova, dessa vez como quem sabe que tem o jogo todo nas mãos. Você não é vítima aqui, Ricardo. Você sempre esteve no centro disso. Essa história toda é sua. Ela apontou o dedo com desprezo. Você forjou tudo, o distanciamento, a solidão, a indiferença. A Rosa? Simplesmente seu álibi, seu escudo. Você construiu a persona do milionário solitário, para esconder o outro lado, aquele que você quer esquecer. Ricardo sentiu o chão ruir de vez. O nó na garganta virou fogo. O espelho do apartamento, a vista da cidade, tudo antes tão sólido, agora parecia um palco montado para uma mentira gigante. Ele tentou falar, tentou explicar, mas as palavras se perderam no vazio. E no meio daquela revelação sangrenta, a última coisa que ele ouviu foi o som seco do cadeado da porta da cozinha do restaurante sendo aberto, e uma voz que ele jamais pensou ouvir ali sussurrou no seu ouvido. Claro que a Rosa está envolvida, porque ela é a minha irmã. Ricardo virou abrupto. Seus olhos se encontraram com os dela. Rosa, ali, atrás da porta, parecendo frágil, mas com a força daquele segredo abrindo uma cratera profunda na sua vida. A verdade explodiu entre eles, e só uma coisa era certa. Nada nunca mais seria como antes. E a pergunta ficou no ar, densa e cortante. Se Rosa é filha do mesmo sangue que aquele homem tatuado na foto, e ela é irmã dele, o que mais ele não sabe? Os aliados viraram inimigos, e o relógio começou a contar não só o perigo que vinha atrás deles, mas o tempo para que a vida de Ricardo fosse destruída de vez. O que virá depois? Ninguém sabia. Só uma certeza. Seu mundo desabou numa noite,
E a única certeza agora era o medo, muito medo, e a necessidade desesperada de respostas. Mas seria tarde demais. Rosa estava ali, parada atrás da porta da cozinha, o rosto trêmulo, olhos marejados. Ricardo sentiu o peito apertar num nó estranho, uma mistura de alívio e medo latejando junto, como se o mundo inteiro pendesse de um fio bem fino. Ela respirava fundo, como se buscasse forças invisíveis. E então, antes que alguém pudesse dizer uma palavra, o disparo ecoou. O barulho vinha de fora, mas penetrou no restaurante como uma lâmina fria. Todo mundo se virou, assustado. Serrilhado, o som abriu caminho entre os gritos e o caos. Ricardo escutou um suspiro estourar dentro dele e sentiu as mãos suarem frio. Só que não houve socorro, nem pausa. No silêncio que se seguiu, um outro som abafado veio do corpo que despencou sem vida no chão. Rosa. Ela caiu, caída para trás, os olhos vidrados, mirando o teto. A mão espalhada no chão manchado de sangue quente. Ricardo engasgou com um grito preso, o peito queimando, as pernas bambas. Os rostos ao redor se contorceram em horror. Carla recuou, o olhar escuro e indecifrável. Algo havia mudado nos olhos dela. Não era só rancor. Era algo que Alberto nunca vira antes. Uma satisfação fria. Ricardo se ajoelhou ao lado de Rosa, a mão tremendo ao tocar seu rosto. O sangue escorria fino, quente, empoçando por ali, sufocando a sala em silêncio. Ele queria gritar, queria correr, queria que aquilo fosse um maldito pesadelo. Mas não era. Carla copiou um sorriso que cortava o ar, quase brincando. Achou mesmo que ela seria só sua irmã? Que esse jogo era simples? Rosa nunca foi a peça que você podia controlar. Ela era seu pior erro. Ricardo olhou para ela, olhos arregalados, o mundo girando mais rápido, tudo virando poeira e fogo. De repente, as luzes se apagaram. Um estalo seco que mergulhou o restaurante na escuridão total. No breu, ouviu-se o som de algo caindo, o barulho curto e seco de uma pastinha abrindo. Depois, uma voz baixa, sussurrante, tão perto que congelou o sangue dele. Quer saber a verdade, Ricardo? Não é a Rosa quem você devia temer. Quando a luz voltou, fraca, tremeluzente, uma figura apareceu no meio da sala. E o choque maior não foi o rosto que reconheceu, mas a revelação gritante estampada em seus olhos. Era ele, Ricardo. Ele mesmo, mas não o homem elegante e apagado que todos conheciam. Ali estava um outro Ricardo, o verdadeiro. O que desaparecia quando as luzes acendiam. Com um sorriso frio, aquele outro Ricardo abriu a pasta que caíra no chão. Mostrou fotos novas, documentos que queimavam com a força de um segredo brutal. Essa Rosa nunca foi sua salvadora. Ela era uma fachada criada por mim. Uma distração para esconder o que realmente faço. Sufocado por um nó na garganta, Ricardo sentiu as pernas atrofiando. O choque o derrubava, como se seu próprio corpo traísse a alma. Eu criei o mito do milionário solitário que não se importa com nada, justo para manter vocês cegos, para que Carla e essa rede que estão atrás de mim continuassem acreditando que este lado era fraco. As pessoas ao redor se entreolhavam atônitas, alguns dando passos para trás, outros em silêncio absoluto. O outro Ricardo segurou o olhar do verdadeiro sem piscar. Rosa, ela era minha cúmplice. Minha irmã, sim. Mas mais que isso, parceira de um plano que começa agora. Antes que alguém pudesse reagir, um terremoto de passos explodiu na porta do restaurante. Homens surgiram, armados e firmes, invadindo o lugar como uma fera faminta. E no meio de todo aquele caos, a voz daquele outro Ricardo soou, cortante como faca. Vocês achavam que eu era a vítima? Que o jogo era simples? Espero que estejam prontos para perder tudo, porque eu vou reconstruir esse mundo do zero e ninguém vai ficar vivo para me impedir. Ricardo sentiu o chão sumir novamente, desta vez para sempre. E enquanto olhava para o rosto sem emoção do seu outro eu, a pergunta queimada na mente: quem era ele de verdade? O homem frente a ele. Os monstros que acabaram de se revelar.
A resposta, ele sabia, não viria tão fácil. Só que naquele instante, uma certeza brutal atravessava sua pele. Nada seria como antes. Nada. E o relógio da destruição já estava correndo. O salão parecia congelado no instante em que o outro Ricardo revelou sua verdadeira face. A tensão era palpável, quase sufocante. O ar já pesado se cortava com o silêncio cortante, enquanto os passos ferozes do grupo na porta ecoavam ameaçadores. Tudo pendia na borda do caos. De repente, o chão tremeu sob a invasão. Os homens começaram a disparar, tiros soando como trovões que rasgavam o ar e estilhaçavam tudo. Gritos, passos, o barulho de cadeiras tombando. Ricardo caiu de joelhos, o suor escorrendo pela testa. Olhou para a Rosa caída, seu sangue quente encharcando o chão. O mundo girava louco. Parecia que tudo desmoronava num túnel sem fim. Mas naquele breu enlouquecido, um clarão inesperado cortou a noite sombria. De trás de uma coluna, uma voz cortou o estrondo. Chega! Era Rosa, mas não a Rosa que Ricardo conhecia. Seus olhos queimavam com um fogo estranho, selvagem. Ela se levantou devagar, quase como uma fera, e com uma calma assustadora puxou algo do casaco. Uma arma. Parem! Sua voz era firme, ameaçadora. Comandava a atenção com uma força que nenhum deles imaginava. O silêncio se impôs de repente. O terror amordaçava cada músculo. Até o outro Ricardo recuou por um instante, surpreso. Mas então, algo aconteceu que ninguém viu chegando. Um flash branco estourou no teto, seguido de um estalo seco e forte, e todas as luzes do restaurante apagaram de vez. O caos voltou, dessa vez mais cego e brutal. No breu, tiros seguiram, vozes desesperadas, passos correndo pelos cantos. Ricardo ficou tonto, as mãos tremendo enquanto tentava se segurar no balcão. Ouviu um soluço perto, o som um fio de vida. Quando as luzes voltaram, o chão do restaurante estava coberto de corpos, e uma figura jazia imóvel na porta da cozinha. Carla. Mas não era só isso. A expressão derrotada de Carla se transformou num sorriso cruel, e sua voz, trêmula, mas cheia de algo sombrio, veio como um punhal. Vocês estavam cegos, mas nem eu e nem vocês se deram conta. O verdadeiro monstro nunca foi o outro Ricardo. Nem a Rosa. Antes que alguém pudesse reagir, Carla se virou e puxou de dentro do casaco algo que congelou o sangue naqueles olhos. Um espelho pequeno, quebrado, que refletiu, para o horror de todos, um rosto. Não era o de Ricardo, nem o do outro, muito menos o da Rosa. Era o rosto dele. Porém, não o homem que eles viam ali, e sim alguém desconhecido, com os olhos vazios e o sorriso torto de um estranho. Carla riu baixo e continuou, com um sussurro que parecia corroer a alma. Tudo começou ontem à noite, quando ele se afastou de todos, quando ele começou a esquecer quem era de verdade. Ricardo gaguejou, mal conseguindo respirar. O espelho caiu no chão, espalhando estilhaços reluzentes. Cada pedaço refletia um pedaço dele. Seu próprio olhar, porém, oscilava entre medo e confusão. De repente, no meio daquela confusão sombria, uma voz estridente explodiu pelo sistema de som do restaurante. Uma gravação cruel e inesperada. Ricardo, você sabe o que fez, mas esqueceu quem você, incluindo aquela que você mais amava. O rosto na gravação era dele, falando com uma voz calma, controlada. Nenhuma dúvida, nenhum medo. Um nó apertou o peito de Ricardo e ele sentiu algo romper lá dentro. Um frio cortante que desceu até os ossos. Ele estava preso numa prisão construída por sua própria mente. Carla se aproximou, um brilho ameaçador nos olhos agora, como quem revela o segredo final. Você foi criado para isso, Ricardo, para esquecer tudo. Você não é só um homem, é uma marionete quebrada, com memória cortada. Essa história, essa vida que você sabe que tem, é só um pedaço do que realmente aconteceu. O outro Ricardo sumiu no meio da fumaça da confusão. Rosa engatinhou até perto dele, suja, trêmula, e falou com voz quase perdida. Eles apagaram suas lembranças para usá-lo, para controlar tudo. Mas a verdade está aqui, enterrada.
Você não é só um milionário distante. Você é o motivo de tudo isso. Ricardo olhou ao redor, os rostos dos que sobreviviam cheios de medo, decepção, ódio. O coração martelava loucamente. As mãos tremiam como se fossem soltar a qualquer segundo. E a pergunta a queimar feroz no peito era a única que gritou dentro dele sem ninguém ouvir. Quem afinal era ele? O homem à sua frente? Ou um saco vazio cheio de mentiras? E, se a Rosa era a irmã dele apenas na narrativa que ele conhecia, quem seriam eles de verdade? Quais segredos mais ele nem sequer começava a imaginar? O relógio, agora, não marcava só a destruição do mundo ao redor. Marcava o colapso total da própria mente de Ricardo. E num último sussurro de desespero, a voz que parecia vir de dentro dele mesmo penetrou a sala. Não confie em ninguém, nem em você. A escuridão voltou com um estalo. E o silêncio, pesado, quase sufocante, deixou a promessa cruel. A verdade estava muito, muito longe. E cada resposta só enterrava mais dúvidas. O silêncio dominava o salão, pesado, quase sufocante. A voz que vinha de dentro dele, aquela que avisava para não confiar nem em si mesmo, ficou pairando no ar, como um grito preso na garganta. Ricardo arfava, os olhos fixos nas mãos, que tremiam tanto que quase derrubavam a pasta no chão. De repente, foi tudo silêncio. E então, um barulho seco. A porta da cozinha se abriu com violência, escancarando um clarão de luz que cortou a escuridão. Quando seus olhos se acostumaram, viram Rosa emergir ali, apoiada numa bengala, o rosto pálido e marcado por uma expressão que ninguém conseguiu entender de imediato, nem ele. Uma pausa mortal. Da multidão, um murmúrio rastejou como um veneno. Mas como assim? Ela não estava ferida? Ricardo engoliu seco, o peito apertado. Rosa? Ela avançou passos lentos, mas firmes, a bengala batendo no chão, com um som que parecia marcar o ritmo daquela reviravolta. E aí veio a bomba. Não sou ela. O mundo de Ricardo explodiu. A frase dele cortou o ar como uma faca fria, congelando todo mundo. A mulher diante dele não era Rosa. Era alguém que assumia o rosto dela, mas nada além disso. Olhos vazios, voz firme e rouca, um sorriso retorcido que parecia desmanchar a alma. Ricardo sentiu as pernas falhando, a mente girando em espiral. E o pior, atrás dela, uma outra sombra surgiu, saindo da cozinha com a mesma expressão fria e sorriso cortante. Era a verdadeira Rosa. Só que fria, distante, sem o brilho de heroísmo que ele tinha visto naquela noite. Surpreso, a voz da verdadeira Rosa estava cheia de desprezo. Enquanto você acreditava na história do milionário e da empregada, eu virei a verdadeira protagonista. Ricardo tentou recuar, mas a dor no corpo parecia virar um ferro cravado. A cólera da impostora crescia, e então ela apontou para ele. Você foi usado, enganado e manipulado. Por mim, por ela, por todos que vivem nesse teatro barato. O rosto da impostora mudou. Um sorriso cruel se abriu em plena escuridão do restaurante. E sabe por quê? Porque nada nunca foi sobre Carlos, Ricardo ou Rosa. Foi sobre controlar o que você nem sabe que tem. E eu vim buscar o que realmente é meu. Ricardo paralisou. Um nó escuro tomou o peito, o coração detonando como um tambor de guerra. E então, o que ninguém imaginava aconteceu. A impostora retirou um objeto do bolso. Uma pulseira, pequena, com um brilho metálico. Um símbolo familiar para ele, que foi como uma rajada gelada de memória perdida. Essa pulseira nunca esteve com a verdadeira Rosa, disse a impostora. Ela estava com a sua mãe, que sumiu quando você nasceu. E onde está essa pulseira, está o poder. Ricardo sentiu a cabeça latejar, a lembrança de uma promessa esquecida, de uma herança enterrada. Mas antes que ele pudesse dizer uma palavra, a verdadeira Rosa avançou. Passo firme, olhos afiados. Isso não é verdade. Ela é uma mentirosa. Essa pulseira pertence a alguém que você jamais deve encontrar. O confronto entre as duas mulheres incendiou a sala. Você não entende nada, disse a impostora, avançando.
Você é um fantoche no meio de uma guerra que começou muito antes de você pisar nesse mundo. No meio do caos, uma terceira voz surgiu, calma e profunda, mas ao mesmo tempo cortante como um aço. E eu? Será que alguém lembra de mim? Todos se viraram. Na porta, uma figura envolta em sombras tirou o capuz. Um homem, com traços revelados pela luz trêmula. Era o pai de Ricardo. Mas um homem que ninguém imaginava que ainda existisse. Com cicatrizes no rosto, olhos furiosos e um sorriso desafiante. Ele caminhou devagar, cada passo fazendo o chão tremer no silêncio. Vocês estavam olhando para longe demais, achando que a luta era entre duas mulheres. Errado. Tudo sempre foi sobre o que eu escondi, sobre o que todo mundo esqueceu, sobre o que o Ricardo nem sonha existir dentro dele. Ricardo encarou o pai, o peito gomitando, a garganta seca. Pai, você tá vivo? O pai riu, um som áspero que ecoou pela sala inteira. Vivo, e mais vivo do que nunca. E talvez, filho, você seja a única peça desse tabuleiro que pode decidir quem vai vencer, ou quem vai desaparecer para sempre. O chão caiu dos pés de Ricardo. Ele olhou para a impostora, para a verdadeira Rosa, e para o pai que não via há anos. Cada um representava uma parte de uma verdade que ele nem começava a entender. Mas o estrondo final ficou no ar, pesado, cortando a respiração. Eles não querem apenas controlá-lo, querem destruí-lo. E eu só quero uma coisa: arrancar tudo dessa mentira para descobrir quem você realmente é. Ricardo engoliu tudo, um nó crescente preso na garganta, os olhos marejados e, no fundo, sem saber se era real ou pesadelo, uma certeza crua. O jogo que ele conhecia acabava de virar uma guerra que ele não estava preparado para enfrentar. E a pergunta que ficou, tremendo nas paredes do restaurante, era uma só. Quem, afinal, era o inimigo verdadeiro? Ou será que nunca houve só um? O silêncio esmagador ainda pendia no ar, pesado demais para respirar. O Ricardo encarava aquela mulher que dizia ser Rosa, com o rosto vazio e um sorriso sádico que parecia corroer tudo ao redor. Atrás dela, a verdadeira Rosa permanecia imóvel, olhos fixos, como quem segura uma tempestade interna. A tensão parecia que ia explodir a qualquer instante. Cada respiração era um punhal no peito. Ricardo mal conseguia mexer. O corpo travado, os cérebros unindo. Foi aí que, sem aviso, o chão estremeceu sob os pés de todos. Um estrondo surdo, profundo, como se o prédio inteiro estivesse sentindo a dor de algo errado. As luzes piscaram e se apagaram de vez, mergulhando o salão no breu. O caos tomou conta. Vozes altas, passos apressados, o som desesperado de móveis tombando. Ricardo engoliu seco, o coração batendo numa loucura que parecia querer arrebentar as costelas. Quando as luzes se acenderam lentamente de novo, a cena era quase impossível de acreditar. No centro do salão, estendido no chão, havia um corpo. Não o de Rosa, nem da impostora. Era o pai de Ricardo, da face ainda marcada pela fúria mais cedo, mas agora imóvel. O sangue escorria da testa. Um rio que se espalhava pelo piso lustroso, vermelho vivo, no contraste com o chão branco. Ricardo sentiu um nó esmagador apertar a garganta, as mãos tremendo tanto que quase não seguraram a bengala. Ao lado do corpo, uma pistola caída no chão, silenciosa, sugerindo que não tinha sido um acidente. O silêncio voltou como um soco no estômago. Todos olhavam paralisados, sussurros ansiosos escapando das bocas abertas. Ele foi baleado? Alguém conseguiu perguntar. A voz trêmula, quase o sussurro. Ricardo ajoelhou perto do pai, tentando sentir um pulso. Um meio sinal de que aquilo tudo não era real, mas não havia nada. Só o peso cruel da morte ali, fria e implacável. De repente, um telefone começou a tocar, estridente, cortando o eco do momento. Era o celular do pai, vibrando freneticamente. Ricardo pegou o aparelho meio sem saber,
o olhar turvo. Na tela, uma mensagem apareceu, e o mundo caiu em volta dele mais uma vez. Se o pai não está mais aqui, o que isso significa para você, filho? Era de um número desconhecido. As mãos dele suavam frio. O corpo inteiro parecia congelado pela dor e pelo medo que esmagava o coração de vez. Antes que pudesse responder, o celular vibrou de novo. Um vídeo. Ricardo apertou com o polegar, sem pensar. Na tela, uma cena desesperadora tomou conta. Ele próprio, ou melhor, o outro ele. O que tinha surgido do meio da fumaça. Aquele homem, o outro Ricardo, estava falando ao telefone, com uma voz tão baixa que quase não dava para ouvir, mas o que ele dizia cortava como punhal. Ele não devia ter se envolvido. Se o pai caiu, o próximo é ele. E eu vou me certificar de que ninguém mais escape dessa. Ricardo largou o telefone, o corpo mole caindo para trás, sentindo tudo desabar. O olhar voltou para o pai, ali em silêncio, para sempre. A impostora se aproximou devagar, o sorriso cruel rabiscando o rosto. Você achava que o jogo estava entre você e eu? Que a Rosa era a chave? Não. Era seu pai, a última peça que ainda podia te proteger. Ele tentou falar, mas a garganta estava seca demais. Rosa, a verdadeira, finalmente deu um passo à frente, a expressão pegando fogo. Eles vinham atrás da família toda, Ricardo. Seu pai morreu porque sabia demais. E agora, seu caminho não é somente confusa. É uma caçada mortal para acabar com tudo que sobra. O restaurante virou um palco de medo e traição. Ricardo sentiu o peito apertar até quase não caber. Seu mundo, já feito de máscaras e escuridão, havia desmoronado de vez. Mas então, antes que alguém pudesse respirar, uma última mensagem disparou no celular dele. Olhe para o espelho. Você nunca esteve sozinho. Só que não por quem pensa. Ricardo levantou os olhos num sobressalto. E no grande espelho do salão do restaurante, refletido nas lentes quebradas da velha janela, estava um rosto. Não o dele, não o outro. Um rosto idêntico, mas com olhos vazios, brilhando em vermelho. E um sorriso tão frio, tão cruel, que parecia rir da própria destruição. O jogo agora era muito maior do que ele jamais imaginou. E a pergunta brutal queimava a alma de todos. Quem era, afinal, a verdadeira sombra que controlava tudo e que esperava, silenciosa, para dar o golpe final? O silêncio pegava no peito, pesado demais para respirar. Ricardo olhava fixo para aquele rosto estranho no espelho quebrado, os olhos vermelhos encarando com um sorriso cruel que gelava a alma. Tudo parecia se fechar num círculo de trevas que não tinha saída. Foi aí que, do nada, uma tremedeira começou nas pernas dele. Os braços perderam força. Um suor frio deslizou pela nuca. O chão parecia sumir enquanto uma luz branca invadia os olhos dele. Um flash rápido, sem aviso. E então, o mundo explodiu em cor, som e dor. Ricardo piscou, tonto, e se viu. Não ali. Não naquele salão de sombras. Estava num quarto absurdamente branco, liso, limpo demais. Sem móveis, sem janela, um espaço vazio como sua cabeça naquele momento. Alguém mexia nele, com mãos firmes, técnicas, vestindo azul. Uma voz ao lado, calma demais. Parecia um vidro fino prestes a estourar. Ricardo, esteja comigo. Você está acordando. Os olhos dele ardiam. Tentou falar, mas só saiu um gemido preso. A primeira coisa que viu foi um espelho. E não um espelho qualquer. Era redondo, antigo, emoldurado por metal envelhecido, como uma porta para outro tempo. No reflexo, não tinha o rosto de um milionário ou de um homem perdido. Tinha o rosto de um garoto. Um garoto assustado, com olhos que nunca tinham conhecido aquele brilho frio de poder ou mentira. Um garoto que nunca viu o mesmo mundo que o Ricardo daquele restaurante. Quem é você? Onde estou? A voz saiu trêmula e estranha até para ele mesmo. A figura ao lado, um médico de olhar cansado, respondeu devagar.
Você não é quem pensa. Na verdade, nunca foi. Seu nome real é Carlos. E o corpo que você habita é só uma prisão que criou para alguém que nem existe. As palavras caíram como um soco. Carlos. Prisão? Ele virou a cabeça, procurou os outros ao redor, mas o quarto estava vazio. Só ele, o espelho e aquele silêncio que consumia tudo. O médico continuou. Seu verdadeiro eu está muito longe. Aqui restou apenas o fragmento de uma vida que alguém quis apagar. Rosa, seu amor, sua irmã, são peças no jogo que montaram para te manter quieto. Carlos tentou gritar, mas a garganta parecia fechada. Tudo que vinha era um nó apertando o peito, uma raiva afundada que ele não sabia como enfrentar. Ele se lembrou do rosto da impostora, da verdadeira Rosa, do pai morto. Mas e ele mesmo? Quem era? De repente, a porta do quarto se abriu. Uma mulher entrou, de olhos firmes e expressão dura. Era Rosa. Ou pelo menos ela parecia, embora algo nela não encaixasse. Ela se aproximou, segurou a mão dele com força. Carlos, você foi muitas coisas, mas nunca um monstro. Eles quiseram que você acreditasse nisso. Querem que você se perca, mas você é mais. Você precisa lembrar. Um lampejo de esperança surgiu no meio do caos. Carlos apertou a mão dela, um calor velho, quase familiar, escapando pela pele. Mas naquele instante, o espelho diante dele começou a rachar. Não devagar, mas numa explosão que fez vidro voar pelo quarto, rasgando o ar e cortando o silêncio. E então, do buraco aberto no espelho, saiu uma sombra. Uma sombra com olhos que brilhavam do mesmo vermelho feroz que tinham no reflexo antes. Uma voz profunda e fria ecoou, preenchendo cada canto daquele lugar vazio. Você nunca escapará do que é, Carlos. Porque eu sou você. Sou a verdade que você tenta esconder, a escuridão que devora. A sombra avançou, e no instante que tocou a mão dele, uma onda cortante de memórias explodiu na mente de Carlos. Rostos, vozes, traições que ele não lembrava, crimes que não sabia que cometeu. Ele gritou, apertando o rosto, tentando se livrar da dor. Ao redor, o quarto começou a desmoronar, peças de realidade caindo como tijolos. No meio do caos, a última coisa que ouviu foi a voz de Rosa, agora distante, dizendo: Está na hora de escolher, você ou eu. E tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, Carlos estava novamente no restaurante. Mas algo estava quebrado dentro dele, para sempre. A confusão no salão segurava todos. Os olhos de Ricardo, ou era Carlos, estavam fundos, vazios, cheios de uma guerra silenciosa que ninguém podia ver. E a pergunta que ficou ecoando, mais feroz que nunca: se ele não era nem o homem que pensava ser, quem diabos era, afinal? E quem estava realmente no controle desse jogo de sombras e espelhos? Ninguém sabia, nem ele. Mas todos sentiram. A verdade verdadeira ainda estava lá fora, esperando para destruir tudo. Ou para salvar o que sobrou. O olhar de Ricardo se perdeu naquele rosto estranho no espelho. Olhos vermelhos queimando, sorriso torto, como um monstro que ele não entendia ser dele. O peito apertava, a garganta seca, as mãos tremendo, seguras por uma vontade desesperada de não desmoronar ali mesmo. O silêncio era um peso enorme, sufocante. De repente, o chão pareceu rachar sob seus pés. A luz piscou e uma sensação fria invadiu tudo ao redor, como se o tempo tivesse congelado por um instante. E então, uma risada cortante, alta, inesperada, ecoou pelo salão. Uma risada que não era de ninguém do restaurante, mas vibrava no ar como um trovão que ninguém podia parar. Ricardo virou rápido, mas não havia ninguém para se ver. E mesmo assim, as vozes, múltiplas, inquietantes, começaram a sussurrar pelas paredes. Fragmentos de falas, memórias distorcidas, reclamações, segredos. Você pensa que é um, mas é muitos. Criado para ser o que nunca pode ser. Fragmentos perdidos de um homem que nunca existiu. O calor subiu pelo corpo de Ricardo como fogo líquido. Ele se segurou na mesa, quase caindo.
O restaurante parecia imerso num caos silencioso, onde o medo e a dúvida flutuavam no ar denso como fumaça. E a risada voltou, agora mais próxima, fria, inesgotável. Mas ninguém se moveu. Ninguém tinha respostas naquele instante. Até que, de repente, as luzes do salão se apagaram por completo. Só restou a escuridão, espessa e sufocante. No breu, um barulho estrondoso estourou. Som de vidro quebrando, móveis tombando, gritos engolidos por um silêncio branco. Quando a luz voltou, tudo estava diferente. Ricardo não estava mais ali. O salão do restaurante sumira, substituído por uma sala branca, imensa, vazia. Só ele, sozinho, como um fantasma preso no espaço que desafiava qualquer lógica. Olhou para as mãos, para os braços, para o corpo. Pareciam o mesmo, mas a sensação era outra. E então, do canto do quarto, um reflexo suave chamou sua atenção. Era ele, ou melhor, outra versão dele, um homem idoso de olhar cansado e pesado, sentado numa cadeira de rodas, os cabelos brancos, as rugas marcando uma vida cheia de segredos. A voz dele, quando saiu, foi um sussurro cortante. Ricardo, ou Carlos, você achou que estava perdido? Que era apenas um quebrado na própria mente? Não. Você é a soma de tudo que eu destruí. O velho olhou fixo e numa pausa cruel continuou. Eu sou você, mas também o que você nunca enfrentou. Naquele momento, um sorriso gélido cresceu no rosto do velho. Ele estendeu a mão trêmula e fez um gesto para que Ricardo o alcançasse, num convite mortal. Você é só o começo. Eu quebro tudo, arrancando a raiz, para reinventar o que deveria ser. Ricardo, paralisado, sentiu a própria alma tremer. Tentou recuar. Mas as paredes do quarto começaram a se fechar, como se a realidade estivesse desabando ao redor. Foi quando o chão estremeceu de novo e a porta do quarto, antes invisível, se abriu com um rangido cortante. E a voz que saiu do vão, rouca, arrepiante. Ouça bem, filho, o jogo nunca foi seu, foi meu. Eu sou o verdadeiro arquiteto da sua dor. Eu que escondi seu passado, eu que lhe dei uma prisão chamada memória. Do corredor, uma silhueta sombria surgiu. Não era nem o velho na cadeira, nem a Rosa, nem Carla. Era alguém cuja presença esmagava tudo. A voz, antes calma, tornou-se um rugido rompendo o silêncio. Ricardo não existe. Ele é um mito que criei para esconder o meu nome. Eu sou o que eles temem. Eu sou o que move o mundo por trás da cortina. O suor escorreu pela testa de Ricardo. O mundo rodava. A mente e o corpo quase se despedaçando. E naquele instante, como se o universo resolvesse brincar com ele, o espelho no quarto voltou a brilhar. O que refletia não era ele, nem o velho. Era uma criança. Uma criança de olhar vazio, segurando uma máscara. E a voz, agora calma, quase uma melodia macabra, sussurrou. Você quer saber quem é? Olhe dentro de mim. O brilho do espelho aumentou, queimando tudo de branco ao redor, prendendo Ricardo numa trama que não tinha fim, nem começo. E ao desaparecer, antes que o quarto se fechasse de vez numa penumbra total, a última coisa que ele ouviu foi o nome. Um nome que ninguém jamais havia mencionado antes. Elias. O silêncio voltou, mas diferente, mais pesado. E a pergunta latejava no ar, mais cortante que nunca. Quem diabos era Elias? E o que ele guardava diante de tudo que Ricardo achava que sabia? A verdade, afinal, estava muito além do que qualquer um imaginava. E esse era só o começo de tudo que ia devastar e destruir o que eles pensavam ser realidade. O silêncio cortava o ar, pesado, quase sufocante. Ricardo encarava aquele rosto no espelho quebrado. Olhos vermelhos, sorriso torto. Refletem a face de um inimigo chamado ele mesmo. O peito queimava, o nó na garganta crescia até sufocar. Ele não sabia mais onde começava ou terminava. Tudo ao redor tinha virado fumaça e sombras. De repente, passos apressados ecoaram pelo corredor do quarto branco. A porta se escancarou e Rosa entrou, o rosto marcado pela dor e determinação. Sua bengala batia firme no chão lisinho.
Ela parou bem na frente dele, os olhos fixos, quase implorando. Carlos, Ricardo, não importa o nome que você queira usar agora. Você precisa lembrar. Os lábios dela tremiam, as palavras cortavam. Eles criaram esse labirinto na sua mente para te manter preso, para que você fosse uma peça no jogo deles. O silêncio preencheu o espaço, pesado demais para respirar. Ricardo apoiou-se na parede, o corpo cansado. Cada lembrança perdida era uma facada. A verdade do Elias pulsava na cabeça dele como um grito desesperado. Ele sentia a guerra dentro de si, uma batalha entre o que era, o que foi e o que o tinham forçado a ser. De repente, o som baixo de um disparo atravessou o ar. A luz do quarto piscou, e no reflexo do espelho rachado, uma sombra avançou. Uma versão dele, mais escura, mais cruel. Os olhos vermelhos queimavam intensamente. A voz ecoou, fria e firme. Você nunca vai escapar de mim. Eu sou o que há por trás de tudo isso. A mão invisível, a última mentira. Ricardo caiu de joelhos, o suor escorrendo pelo rosto. A dor esmagava o peito, mas dentro dele uma centelha teimosa resistia. A mão quente de Rosa pousou na dele. Eu estou aqui. Não está sozinho. Ainda assim, o quarto vazio parecia fechar-se sobre ele. A realidade desmoronava. No espelho, a palavra Elias brilhava em vermelhos pulsantes, uma promessa e uma ameaça. Antes que pudesse entender, a cena mudou. O restaurante vazio, as luzes fracas, o som de passos lentos. Ricardo estava lá outra vez, olhando para o espelho quebrado, ouvindo as vozes que não cessavam. Ele sabia que o jogo não terminava ali. Mesmo com o corpo exausto, o coração pulsando um aviso de alarme, uma certeza queimava no peito. O verdadeiro inimigo não era apenas ele, Rosa ou Carla. Elias, aquela sombra invisível, era a ameaça real, e estava mais perto do que jamais imaginara. A sua jornada não acabava no caos do restaurante, nem nas memórias fragmentadas. Ela começava ali, e com o olhar fixo naquele reflexo que pulsava raiva e mistério, Ricardo sentiu o medo e a dúvida apertarem o peito, mas também a vontade cruel de lutar. Enquanto as luzes oscilavam e o espelho ameaçava rachar de novo, uma última pergunta ecoava na escuridão. Quem, afinal, sobrevive quando tudo se parte em pedaços? Quem é o Elias? E quanto tempo ainda resta para descobrir? A verdade, amigos, não vai esperar. Agora, atenção total! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as novas histórias exclusivas que estão por vir. Não espere nem mais um segundo para apertar esse botão vermelho que garante seu lugar nessa comunidade. Esmague o botão de like agora, e se é esse gesto que mantém essas histórias vivas no algoritmo. Seu apoio faz toda a diferença. Não guarde só para você. Inunde a seção de comentários com suas reações, dúvidas, palpites e teorias sobre esse desfecho chocante. Sua voz importa muito aqui. E por fim, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história que vai além do que se pode imaginar. Só os verdadeiros fãs sabem o valor desse esforço. Você é um deles? Então faça valer, porque o próximo capítulo pode estar batendo na sua porta agora mesmo. E só quem estiver junto vai conseguir enxergar o que vem por trás das sombras.